E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai então começar a utilizar a ferramenta Portugal Studio. Então aqui, esse seria o nosso programa com uma estrutura básica. Se a gente rodar, ele vai funcionar, mas ele não vai fazer nada, porque ele só tem a estrutura básica. Então agora a gente vai ver o primeiro comando que nós vamos utilizar na ferramenta. Bom, o primeiro comando então que a gente vai ver é o comando então que mostra uma mensagem para o usuário. Esse comando, ou seja, essa função, a gente vai entender o que é uma função mais lá para frente. Então vamos nesse momento colocar que é um comando. Esse comando então é responsável por mostrar uma mensagem na tela. Como é que a gente escreve esse comando? A gente vai colocar a palavra escreva, em seguida vamos abrir parênteses, abrir aspas duplas, escrever o texto que a gente quer, fechar aspas duplas e fechar parênteses. Se a gente rodar esse programa aqui, a gente vai ver então que ele vai mostrar uma mensagem escrito bom dia, ou seja, ele mostra exatamente o que tiver entre aspas duplas. Então vamos lá para o nosso programa que nós estávamos criando para a gente ver ele rodando. Bom, agora eu já vou utilizar a ferramenta instalada na minha máquina. Então eu vou novamente no novo arquivo e olha, percebam que ele já criou a estrutura, percebam que ele criou essa questão de escrever um pouco mais para dentro quando ele encontra uma abertura de chaves, né? Então percebam, ele já escreveu aqui e ele já escreveu aqui. No nosso caso, a gente vai escrever, sei lá, algoritmo e programação. Escrevi essa mensagem. Beleza? Vamos só relembrar aqui, ó, que o que a gente escreveu, ele está um pouco mais para dentro. O nome disso nós chamamos de indentação. E aí nós vamos então executar esse programa. Como é que a gente executa um programa dentro da ferramenta? Se a gente olhar aqui à esquerda, existe um símbolozinho de play verde, tá vendo? Então, se a gente clicar nesse botão, na parte de baixo, onde está escrito console, ele vai mostrar a saída. Cliquei. Então percebam que aqui embaixo no console ele escreveu algoritmo e programação e depois ele mostra uma mensagem dizendo que o programa foi finalizado. Então esse comando escreva serve então para a gente escrever qualquer coisa na tela. Então a gente poderia colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar só na primeira palavra, no primeiro escreva algoritmo e eu vou então escrever de novo, escreva, e agora eu vou colocar lógica de programação. Bom, nos nossos programas a gente pode ter diversos escrevas. Não existe limite. Posso colocar escreva à vontade. Vou mandar rodar de novo esse programa. Vejam que um está abaixo do outro, né? Eles estão em linha diferente. Executei. Percebam que ele escreveu na mesma linha. Por que isso? Porque para a gente pular linha, não basta eu escrever em escrevas diferentes. Eu tenho que sinalizar através de um comando. Que comando é esse? Dentro de aspas duplas, eu vou inserir o comando que é /n. Então, assim que eu coloco o comando /n e mando executar, o que ele vai fazer? Ele colocou o algoritmo. Quando ele encontrar o segundo escreva, ele então encontra um /n, então ele quebra a linha, ele pula a linha e ele escreve o texto. Mais uma observação. Vamos voltar aqui para o nosso código e vamos perceber que ficou um espaço entre o /n e o lógica. Esse é o mesmo espaço que ele está dando aqui antes do lógica. Então, se a gente não quer que tenha aquele espaço, a gente tem que retirar esse espaço aqui depois do /n. Se eu executar esse meu comando, ó, ele agora colocou em linhas e sem espaço. Então, pessoal, o /n serve para quebra de linha. Bom, então a função escreva era isso. Agora a gente tem que aumentar essa complexidade. Então a gente precisa ver alguns outros comandos. Por exemplo, o comando de leitura do teclado e um conceito chamado variáveis para a gente entender como é que a memória é utilizada pelos programas. Isso então a gente deixa para os próximos vídeos. Abraço, muito obrigado aí pela paciência. Quem tiver comentário, dúvidas, sugestões, deixe aí
um comentário que eu respondo em breve. E, por favor, cliquem aí no curtir para a gente ir sabendo como é que está o andamento desses resumos de aula. Até!